Boa tarde, eu estou aqui para apresentar o terceiro vídeo do conjunto de seminários desta temática. Machado de Assis é um contemporâneo? A temática de hoje versará sobre a materialidade do livro, em especial a tipografia e a arte da capoeira verbal. Para esta temática, nós convidamos dois pesquisadores do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato. Ana Maria Salles, mestre pelo Programa de Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, e Tiago Tiriba, mestre pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. É isto. Sejam bem-vindos e deixo-os agora com a palavra de ambos os pesquisadores. Até mais. Então, aqui na primeira imagem mais à esquerda, eu tenho um Machado super embranquecido, né, numa propaganda da Caixa Econômica Federal, que foi veiculada nacionalmente há coisa, sei lá, de 3 ou 4 anos, e que, de certa forma, voltou a trazer esse tema, né, do embranquecimento do Machado à tona. E aí, coisa de uns 2 anos, e aí tem essa imagem do meio aqui, né, que parte de uma fotografia mesmo, né, mas do lado esquerdo ele embranquecido, né, e do lado direito negro, né, e surgiu há 2 ou 3 anos, num arquivo de revista argentina, essa foto aqui da direita, que está vertical, que mostra um machado com o nariz mais grosso, né, e, portanto, mais negro, né, um rosto assim que a gente pode, que a gente diria, né, que é negro, né, de fato. Isso fica mais evidente. Então, assim, pensando na capoeira, né, como comida, pensando, portanto, na capoeira como comida, o trabalho artístico do Machado, na medida em que ele faz uma excessiva referenciação a vários autores, uma excessiva citação, né, a vários autores, também ou também não deixaria de ser, uma devoração, né, como a professora Maria Rosa mencionou há 2 encontros. Tal como o antropófago, ele então vai incorporando, né, ele vai trazendo para o corpo de sua obra o corpo de outros autores. Ele vai se alimentando deles. E tal como na antropofagia, né, ele vai se fortalecendo com a honra, né, com a dignidade desses autores que ele vai citando, né, de forma excessiva, né? De maneira que nós podemos pensar essa quantidade excessiva de referências como um dos modos de fazer essa ginga literária, enquanto jogo de estratégia e também enquanto uma estratégia de defesa do próprio autor, né? Isso, pela velocidade com que ele vai fazendo, né, essa citação excessiva, essa referenciação excessiva, pela velocidade com que ele vai fazendo e também pela frequência com que ele vai fazendo, porque é de fato uma estratégia do autor, né? Ele faz isso bastante. E claro que o leitor precisa acompanhar essa movimentação, né, do texto, e também pela própria materialidade das citações que vão, como numa dança de palavras, invadindo o corpo do romance, aumentando a obra, fazendo ela dialogar com vários autores do mundo, da época do Machado e de muito antes, né, que vão de clássicos gregos, latinos, a manuais de direito, a filósofos, textos sagrados, anedotas populares, então diferentes tipos de textos, né, uma diversidade muito grande, né, que ele vem, que ele incorpora, né, no seu romance. Tem um professor da ECA, que é o Jean-Pierre Chauvin, que estudou também Machado, estudou Alienista, estudou bastante o Quincas Borba, que ele fez um trabalho interessante. Ele contou as referências diretas e indiretas, explícitas e implícitas, né, que foram aludidas pelo narrador na obra Quincas Borba. E ele diz que essas referências somam, são 60 referências ao todo. Então, 60 autores que em tese, né, para se ler bem o Quincas Borba, precisariam ser lidos, né? São leituras que precisariam ser articuladas. Ou então, uma questão, né, que se apresenta diante dessa erudição absurda do Machado de Assis, né, uma erudição muito difícil de acompanhar hoje, é que as boas edições são fundamentais, né? Porque ou o leitor tem essas obras, o que é quase impossível, né? Ou ele precisa de uma, duas, ou mais, né, se for possível, assim, linhas, né, linhas explicativas, linhas que vão contextualizando essas referências.
enfim, tudo que for possível para ele acompanhar essa dança que faz parte do repertório do Machado. Repertório, aliás, que ele cita muitas vezes de cabeça, né, como a gente sabe. E em Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso também ocorre, né, claro. Essas referências vão aparecendo, né, vão sendo dispostas nos 160 capítulos da obra. Em Quincas Borba são 201 capítulos, né? Enfim, não se tem, né? Esse Jean-Pierre Chauvin, ele não contou quantas referências explícitas ou implícitas existem em Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas a gente pode dizer que a estratégia, segundo esse entendimento, né, é a mesma. E em Machado, essa excessiva referenciação dá peso, né, físico, claro, porque o romance aumenta de volume, né, e fica de fato mais pesado, mas também no sentido simbólico da erudição à sua obra, na medida em que diz para os leitores que a obra que eles têm em mãos é complexa, né, que para entender precisa ler tudo aquilo, como eu falei, aquilo que está sendo trazido, e além disso, os leitores se identificam com isso, né, vão se identificando com uma certa ideia de cultura, né, de cultura universal, de cultura europeia, sobretudo, que o Machado tem, demonstra ter, e que lhes interessa, né, que interessa também a esses leitores. Então eles leem alguma coisa e falam, olha, eu também li isso daqui, né? E aí o Machado fazendo isso, até pela forma com a qual ele cita, né, como eu falei, muitas vezes deturpando a citação, mas sempre de um modo muito pessoal, né, apropriado, ele vai se colocando, assim, entre esses escritores, né, entre esses clássicos da literatura mundial universal, né? Assim, nesse movimento capoeirístico de dança do texto e também de dissimulação, portanto, né, ele vai se autorizando e também sendo autorizado naquela sociedade, né? Essa é uma reflexão desse professor da ECA que eu mencionei, o Pierre Chauvin. Então, a nossa ideia foi pensar o Machado nessas duas dimensões, na vida e na obra. Como já supõe o texto do Eduardo de Assis Duarte, então, o Machado de Assis ele teve que, entre aspas, né, lutar a sua, que entre aspas, lutar a sua capoeira, né, para sobreviver, para se manter na estrutura dos jornais, nessas revistas que eram, como o próprio texto do Eduardo Duarte fala, revistas destinadas muitas vezes ao público feminino, à família, revistas conservadoras, né, muitas vezes. O Roberto Schwartz, né, professor conhecido da Unicamp, inclusive, fala que o Machado foi um tremendo carreirista, e ele fala com essas palavras mesmo. Sem o peso negativo, claro, né, da palavra carreirista, né, sem fazer juízo de valor disso. Mas que foi, né? O Alcides Vilaça também diz isso. Parece que ele foi mesmo um carreirista, né? Então, no sentido assim de que ele teve que provavelmente engolir alguns sapos, ou fazer algumas concessões, é assim que o Vilaça, por exemplo, fala, para subir na vida e dessa forma ficar décadas na imprensa, né? E até mesmo assumir alguns cargos oficiais, dizem que ele foi amigo do Pedro II, enfim. Portanto, é uma trajetória, né, na qual ele foi de operário das letras, né, como fala Tatiana Senna, por exemplo, pelo seu primeiro trabalho como tipógrafo, até homem mais importante de nossas letras, né? O enterro dele foi um evento super importante, fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Segundo Cândido, ele era objeto de veneração quase sem exceção, né? Quando da sua morte. Então, Machado, pode-se dizer, ele atravessou toda a sociedade, né? A sociedade brasileira, indo de baixo para cima, e teve a malícia para fazer isso, né? Ele teve habilidade social e política numa sociedade de aparências, né? Numa sociedade de aparências para crescer, e de fato cresceu. E segundo o Vilaça, eu achei muito interessante isso era um projeto pessoal do Machado de Assis, né? O Vilaça até fala aqui no conto O Medalhão, o Machado expõe bem isso, que ele, Machado, na voz de um personagem, né? Mas o Machado expõe que ele sabia tudo que era necessário ser feito do ponto de vista assim do jogo político, né, para ser um medalhão, né, um homem muito importante, muito respeitado e admirado na sociedade, como ele de fato foi. Então ele conhece muito bem esse jogo de aparências e de dimulação e de dissimulação, e conhece esse jogo de todos os ângulos sociais, uma vez que ele nasceu no Morro, né, do Livramento, no Rio, e, e, e era negro, né? Foi, portanto, esse olhar privilegiado, né, de ter vivido diferentes lugares da sociedade, segundo Roberto Schwartz, que permitiu uma virada importante na linguagem da linguagem da literatura do Machado de Assis, né? Segundo Roberto Schwartz, no início da segunda fase,
e ele já tinha mais de 40 anos, né? E essa história também de fases, né? É bastante questionável, né, na literatura do Machado de Assis, mas o Roberto Schwartz faz essa divisão das fases, e ele fala que a partir da segunda fase, né, e convencionou-se entender a segunda fase a partir do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, como vocês sabem, ele fica, né, com uma linguagem assim muito mais arrojada, né, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a partir desse livro, o Schwartz fala isso, houve uma importante inversão de ângulo narrativo. O ângulo mais comum, na fase mais romântica, na fase anterior, né, era o de baixo, ou seja, das classes mais pobres, menos abastadas. A partir de Memórias Póstumas, o ângulo narrativo passa a ser o da elite. E é esse o ângulo também de Quincas Borba, né, de Dom Casmurro. Então, Schwartz, esse novo olhar de cima, né, acaba tornando tudo mais cruel. Porque é mais cruel ver os de cima tramando para se manterem no poder do que os de baixo tentando subir, né? E para esse crítico, para o Schwartz, essa mudança de olhar foi possível pela própria posição do Machado, que aos 40 anos já tinha uma boa fama, né? Segundo esses dois autores, portanto, o Vilaça e o Schwartz, ele tinha aquilo que Brás Cubas, o Vilaça, na verdade, falou isso. O Vilaça, na verdade, falou isso. Ele tinha aquilo que o Brás Cubas chama de sede de nomeada, né? Que logo no terceiro capítulo do livro aparece, quando o Brás Cubas, o narrador, está a falar sobre a sua invenção, né? Sobre o emplasto. Ele admite, né? Portanto, que tem sede de fama, né? Sede de nomeada. Assim como, talvez, segundo os críticos que eu trouxe, o próprio Machado também tivesse, né? Então, essa questão de temer a obscuridade, como diz o pai de Brás Cubas, né? Quando o pai de Brás Cubas vai falar com o filho, para que ele vire político, né? Ou para que ele não lembro bem, para que ele case também, eu acho, naquele momento, ele fala: teme a obscuridade, Brás, foge do que é ínfimo. Então, essa questão era também uma questão para o Machado, e considerando isso, se olhar depois da morte, né, como Brás Cubas, é bastante sugestivo, né? A ideia, então, foi trazer um pensamento mais social, mas um pensamento social que parte da forma, né? Que parte da forma. Afinal, é olhando para as estratégias de dissimulação do autor, para esse misterioso jogo de erudição, de autoedição, de ironias, né? Esse olhar para a própria organização desorganizada da obra, olhando para tudo isso com atenção, que podemos desvendar aspectos da sociedade que são ainda hoje problemáticos, né? Então ele foi um capoeirista no sentido das concessões que ele teve que fazer, das dissimulações, na vida, portanto, e evidentemente na literatura, né? A poética da dissimulação, essa linguagem sempre esquiva, sempre ambígua, onde qualquer definição é sempre perigosa, né? Tem que ser sempre relativa. Essa poeira nos leva a ter de ler também, nós também, como capoeiristas, né? Nós também precisamos entrar no jogo, dança e luta, porque a capoeira tem essa característica da indefinição, né? Jogo, dança ou luta. Mas a gente precisa entrar nesse jogo proposto. Como a Maria Rosa também falou há 2 encontros, esse livro formou um novo leitor, né? O leitor roedor, esse leitor investigativo, né? Que é obrigado, portanto, a entrar corporalmente nessa ginga de linguagem que está indo sempre para lá e para cá, né? Às vezes na própria análise psicológica dos personagens, né? O Machado de Assis faz isso muito bem, né? Então, o livro tem uma estrutura descontínua, desconexa, que precisa, claro, de uma outra dinâmica de leitura, uma vez que ele tem uma estrutura narrativa que vai se fazendo por analogia, né? Segue a lógica da analogia, portanto, né? E o narrador, com isso, vai nos obrigando a manusear o livro. A Maria Rosa falou isso, né? E a manusear o livro, a ir e voltar, a ler e tresler, como diz o próprio Brás Cubas no capítulo 72, aquele capítulo bibliômano, né? Não sei se vocês lembram, mas eu trouxe o trecho aqui para ler daqui a pouco. Só deixa eu terminar o parágrafo aqui. Aqui, Machado brinca com o crítico do futuro e, claro, com o leitor, tentando desvendar os enigmas do texto sem sucesso. Ele diz que esse crítico é o bibliômano e também que esse crítico não encontrou o nome dele, né, o nome de Brás Cubas, nos dicionários biográficos que esse bibliômano tinha. Então ele, o Machado, via Brás Cubas, brinca com essa necessidade de olhar detidamente para o signo linguístico, olhar com malícia,
olhar para que se encontre, né, caminhos interpretativos. Então eu pus aqui, pessoal, não sei se vocês já leram, mas eu vou ler. É o capítulo 72, né? O bibliômano. São os 2 parágrafos iniciais. Talvez suprima o capítulo anterior. Entre outros, e no capítulo anterior, aliás, ele fala que a escrita dele, o estilo dele, são de ébrios, né? Que tem sempre um vai e vem, né? Isso, claro, me lembrou da ginga. Mas então ele fala assim, no 72. Talvez suprima o capítulo anterior. Entre outros motivos, aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito. E eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai, daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além de livros, inclina-se sobre a página anterior a ver se ele descobre o despropósito. Lê, relê, treslê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra, e as restantes, examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espanejas, né, esfregas no joelho, lavas e nada. Não acha o despropósito. Então, ele está falando assim, sobre essa leitura que tem que ser muito atenta, né? E aí, eu acho que vale a pena fazer um parênteses. Pois quando Machado era questionado sobre esse livro, ele, ironicamente, dizia que as respostas deviam ser perguntadas, né? Deviam vir do próprio defunto autor, do próprio Brás Cubas. E soma-se a isso um outro dado biográfico que eu acho interessante, que é o fato dele ter queimado as cartas para sua esposa, né, para Carolina. Então, bem, ele queimou essas cartas íntimas, ele parece também que ele não tinha muito amigos pessoais, ou tinha, assim, amizades de conveniência, né, não era realmente íntimo de muita gente. Então ele não quis mesmo, né, me parece, deixar vestígios de sua personalidade. De modo que o recado, para mim, parece ser: olhem para o livro, né? Olhem para o livro, até para saber coisas sobre o autor real, uma vez que não tem muita documentação sobre isso, olhem para o livro, né? Então, eu pensei algumas coisas aqui, dividi com a Ana também, pensando nos jogos, né? Nas dissimulações feitas com nomes dos personagens, né? Como o Eduardo de Assis Duarte também fez. Eu achei que era interessante a gente pensar no nome do Prudêncio, por exemplo, que pode indicar alguns caminhos, né? Prudêncio era aquele escravizado que o Brás Cubas montava, né? Ele fala isso sem nenhum remorso, em relação a isso ele não tem nenhum remorso, no começo do livro. Por que que ele era prudente, né? Por que que ele deveria ser prudente naquela sociedade, né? Enfim, acho que são pistas de sentido. A Dona Plácida, por exemplo, né, ainda nessa coisa dos nomes, a Dona Plácida, que tipo de placidez, né, de serenidade ela precisava ter para aceitar o jogo adúltero, né, do Brás Cubas e da Virgília? O Lobo Neves, né? Por que que o Lobo Neves, na visão do Brás Cubas, era um lobo, né? Enfim. Sofia, por exemplo, né? Eu trouxe aqui também um ou outro exemplo do Quincas Borba. Sofia, que significa inteligência, né? No Quincas Borba, uma personagem ambígua, né, muito bem construída, complexa. No caso desse romance, do Quincas Borba, justamente por não ter inteligência, né, por não ser, portanto, como a Sofia, né, e não ter uma inteligência do ponto de vista assim, da capacidade da relação social, né, maliciosa, né, como tem que ser as relações sociais no Brasil, né. Então, justamente por não ser inteligente como Sofia, o Rubião é levado à derrocada, né. Ele, enfim, tiram tudo dele, né. Então, e outra coisa, ainda sobre os nomes, né, que eu achei muito divertido, os nomes enormes, por exemplo, né, uma coisa que eu achei muito engraçada foram os nomes enormes dos padrinhos, por exemplo, do Brás Cubas. É justamente para mostrar o lugar de fala, né, assim, o lugar de fala não, porque tem uma expressão na sociolinguística que é melhor do que lugar de fala, que é o lugar de quem fala na ordem do discurso, né. Então, eu acho que o Machado, quando cria esses nomões, né, de quase 2 linhas, para dizer que são os padrinhos do Brás Cubas, ele quer de uma forma capoeirística, né, certamente, fazer um ataque irônico, né, ao narrador que é um homem pertencente à elite escravocrata do país, e que, portanto, assim, é um golpe de capoeira, né, eu diria um ataque irônico do autor real ao narrador, né, um golpe dissimulado, né, portanto. Então, como disse o Eduardo Duarte, é um golpe dissimulado no etnocentrismo colonizador, né? Porque o Brás Cubas, né,
convenhamos, o Brás Cubas ele é muito mimado, né? Um sujeito assim com uma autoestima muitíssimo elevada. Ele é um homem branco, né? Isso é importante. Ele é herdeiro, ele nunca trabalhou. E assim como eu disse, os remorsos dele vão só até um ponto, né? Não, há várias outras coisas, né? Enfim, que a gente observa e ele não, assim, essa autoanálise dele poderia ser mais aprofundada, né? Em relação a uma série de coisas, a gente poderia dizer, né? Então, por exemplo, no início do capítulo 10 ele fala sobre a autoestima, né, irretocável desse narrador, ele fala: naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor, nasci, né? Então, assim, a gente não precisa concordar com tudo isso, né? Não precisa concordar com tudo isso. Ao mesmo tempo, também, as coisas, esse narrador que eu chamei, né, que eu disse que é o mimado, né? Ao mesmo tempo, é ele que nos permite, por estar contando essa história toda, né? É ele que nos permite refletir sobre essas coisas todas, né? Então, tudo é a coisa no mínimo. Né? Mas a crítica do Machado parece ser em direção a esse olhar de brasileiro que quer ser europeu, né? E acaba sendo um pouco ridículo com isso, né? Sendo, portanto, uma espécie assim, de arremedo de europeu, né? Isso é um tanto notório no Machado. O Quincas Borba é uma imitação barata, ridicularizada, né, uma paródia de filósofo. O Brás Cubas também tem seus ideais de grandeza. Né? O próprio humanitismo, que é uma paródia de várias teorias, né, os pensamentos sociais da época, o darwinismo social, determinismo, positivismo, enfim, são que dizem respeito, né, a um certo fetiche, né, entendimento de ciência que havia naquele tempo, mas que são um modo de criticar alguns pensamentos, mas também o modo de criticar a forma que alguns pensamentos eram aceitos aqui no Brasil, né? Então, então os golpes de capoeira, né, eu diria que podem ir também nessas direções, né? E aí, contar uma história também, breve, antes de ir já para o final da minha fala, uma vez peraí, deixa eu pegar essa citação, mas o Araripe Júnior, uma vez, uma ou mais de uma vez, não tenho certeza, ele fez críticas muito duras ao Machado, né? Críticas, inclusive, racistas, né? Falando mal da gagueira do Machado, dizendo que ele era um genuíno representante da sub-raça brasileira cruzada, né? Mas uma dessas críticas ele chamou o Machado de pulha, né? Querendo dizer assim que o Machado era ingênuo. E segundo o Alcides Vilaça contou, essa era o pior xingamento, né, que alguém podia dizer para o Machado, que ele era ingênuo, né? E aí, um paralelo que eu achei interessante com a capoeira eu vi um documentário sobre o mestre Pastinha, né, esse capoeirista baiano, e o capoeirista falou uma coisa muito interessante sobre a biografia dele, né? Ele falou, o Pastinha: podem escrever o que quiserem na minha biografia, a minha vida é aberta, podem escrever qualquer coisa na minha biografia, só não podem dizer que eu era bobo na roda de capoeira. Né? Então, assim, para o capoeirista e também para o Machado de Assis, que atravessou a sociedade, a coisa da malícia era muito importante. Era muito importante. Então, nessa sociedade de aparências, o parecer ser vale mais que o parecer ser vale mais que o ser. As palavras, portanto, não nomeiam ou nomeiam de forma inadequada as coisas. Quando o Brás Cubas, um outro exemplo, quando o Brás Cubas diz que política e casamento são a mesma coisa, ele está, claro, né, criticando essas instituições, e ele faz isso muitas vezes na voz da própria elite, e o Machado, né, nessa movimentação com a política, ele de fato passou despercebido, né? Porque ele criticava dessa forma alguns de seus pares, e só a ironia do Machado de Assis, né, só foi entendida algumas décadas depois, né? Segundo Roberto Schwarz, a primeira pessoa que percebeu isso, né, mais claramente, né, de modo que pôde perceber que o Machado de Assis não estava do lado, falando de uma forma genérica, mas não estava do lado da elite, dos poderosos, foi o Augusto Maier, né? Isso segundo o Roberto Schwarz. Então ele realmente disfarçou muito bem, né? A gente poderia dizer isso. E aí, já indo para o final, pessoal, um outro aspecto, um último aspecto, último ou penúltimo aspecto que eu gostaria de comentar sobre a materialidade, tem também relação com o Quincas Borba, que é o próprio fato desse personagem. Hoje em dia se faz bastante uma coisa nas séries, né, que é chamado spin-off, né, que é pegar um personagem de uma série e
um personagem qualquer, às vezes nem tem tanta importância, e reaproveitar esse personagem em outra série, né? O Machado, ele fez isso com o Quincas Borba, né? O mendigo que era um personagem qualquer, né? Um personagem assim que talvez não tenha tanta importância para Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi transformado em personagem central, né? Em personagem muito importante. Borba, inclusive, dando nome ao livro, né? Então a Maria Rosa, né, há duas semanas, não, há 2 encontros, falou que o capítulo 6, né, ela deu esse exemplo, falou que o capítulo 6, o delírio, ele se espalha pela obra, uma vez que é uma obra desestruturada, né, com corpo disperso, né, eu achei legal pensar que esse personagem, né, o Brás Cubas, ele se espalha para o romance seguinte, né, 10 anos depois. E tem uma outra coisa interessante também, que o Dilton Cruz, né, aquele pesquisador da USP, que estudou bastante as crônicas, né, do Machado, ele tem uma teoria, eu fiquei sabendo, eu não tive acesso a essa teoria, mas ele tem uma teoria que diz que o narrador de Quincas Borba é o Brás Cubas, né? E que, enfim, é uma teoria interessante, assim, de se pensar, né? Não sei se pode mesmo ou não ser, mas eu acho um pensamento instigante. E aí, nesse caso, se isso for verdade, nesse caso, o espalhamento para o romance de 10 anos depois, né, para o Quincas Borba, seria também do narrador, né? Então é isso. É um livro, né, como a Rosa bem disse, é um livro que o leitor precisa ir mexendo, né? Precisa ir, ele precisa mexer no livro, e aí dessa forma ele vai reescrevendo esse livro pós sua leitura, criando, né, inventando caminhos possíveis. E como se trata de um autor, né, ou um narrador que deixa tudo muito aberto, muito disponível, né, a várias leituras, há sempre muitos caminhos ainda, né, com certeza, que podem ser inventados, podem ser materializados. Eu, conversando com a Ana, a gente pensou, né, brevemente sobre o lugar das mulheres, né, na literatura do Machado. As mulheres talvez tenham um papel mais importante do que se fale, né, em geral, assim, que elas tenham, né? A Virgília, por exemplo, foi a Virgília que decidiu, né, para eles cometerem, né, para eles concretizarem o adultério, né, foi a Virgília que descolou, né, aquela casinha na Gamboa, e haveria vários outros exemplos na obra do Machado de Assis. Enfim, é um caminho interpretativo, né, esse do gênero, por exemplo, é um caminho interpretativo a ser criado, né, a ser materializado. Então é isso. Eu diria que precisa ler a obra como faz o bibliômano, né, já que as coisas não são visíveis em primeiro lugar, né, uma poética da dissimulação. E eu tentei trazer essa forma, né, essa poética da ginga, mostrando que ela é gerada, né, por uma vida cruel e naturalizada da nossa sociedade, né? Então essa escrita, que muitas vezes é sobre as aparências, acaba sendo ela própria, muitas vezes, uma escrita de aparência, né? E é interessante, porque a Maria Rosa também tinha falado que ele inventou um novo leitor. E é interessante pensar, talvez, que ele tenha inventado um novo leitor para a literatura, mas um novo leitor para a sociedade também, né? Porque parece que a intenção do Machado é questionar a aparência de naturalidade das coisas, né? E mostrar que os discursos também estão sujeitos a interesses, né? Estão sujeitos a interesses. Então, é isso, gente, é isso que eu preparei, pessoal, para hoje. Esse foi o percurso, né, do raciocínio. E no Quincas Borba, por exemplo, ele chega a falar, né, com todas as letras, num daqueles momentos em que ele deixa a narração um pouquinho de lado, né? Ele fala, você leitora, já está querendo saber o que a Sofia está pensando disso, né? Enfim, do Carlos Maria, dos outros personagens. Mas ele fala, eu não me quero senão com dissimulados, né? Então aqui, assim, ele admite a dissimulação, né? De forma explícita aqui. Ou pelo menos parte da dissimulação, né? Então é isso, gente. Esse foi o texto que eu preparei e essas reflexões que, de modo geral, assim, tentam mostrar a materialidade da vida na materialidade da obra, né? Ah, Não sei legal, se... legal. Muito bom. A gente deixa as questões para depois? Como que é? Acho que melhor, né?
apresentar a Ana, né, Ana? Eu acho que sim, porque estão relacionadas as duas apresentações, então talvez seja melhor deixar para juntos, não é? Isso, tá ótimo. Então, vamos lá. Já estou tentando disponibilizar aqui. Retomo esse slide. Tiago, primeiro quero agradecer de ter trabalhado junto com você mais uma vez. Foi muito bom, muito gostoso poder estar trocando em meio a todas as confusões do nosso cotidiano. E sempre à Obrigado, Ana. distância, isso que é triste, né? É verdade. Bom, Não, obrigado, Ana. Também queria tornar foi bem público. gostoso. Foi muito legal mesmo, eu concordo. Então, gente, a materialidade em memórias. Machado de Assis sempre nos surpreende quando lemos. Temos sempre que voltar, temos sempre que reler. Achamos palavras que parece que não tínhamos visto, expressões que não faziam parte do repertório. Parece que há sempre a possibilidade de uma leitura inaugural, uma leitura que traz novo sabor. Ao mesmo tempo, a gente tem certeza que já está interiorizado em nós todo um enorme caudal de críticas e de textos críticos e de debates em torno da obra de Machado. Então, a gente tem sempre a sensação de eco, de estar fazendo repetição daquilo que já foi dito, porque é muito difícil dizer algo novo de quem tem uma enorme de um aparato crítico sobre ele, né? Muito difícil. E há obras maravilhosas, há textos incríveis. Aliás, a contribuição deste grupo aqui é muito grande. Não é? Vários aqui já têm textos publicados sobre Machado e obras e trabalhos muito interessantes de pesquisa. O projeto que Maria Rosa criou e que está no fim de um dos textos, de um dos artigos de um livro dela, que era o metatexto, fazendo essas junções, fazendo todas essas conexões que ela já intuía aquela época das leituras dela, já nos mostra, né, o quanto seria fantástico fazer e talvez até usar todas as leituras deste ano nesse programa que estamos pensando para o ano que vem e tentar fazer esse metatexto aí com possibilidades diferentes de conexão. Ou seja, ele é sempre desafiador, sempre acho que estou lendo uma obra pela primeira vez que não tinha visto, e por outro lado, parece que eu estou sempre repetindo o que vocês todos já disseram, que outros tantos já disseram. Enfim, o que é essa materialidade dentro da tipografia? Por que a tipografia como uma forma de perceber a materialidade em Machado de Assis? Quando escolhi essa imagem aqui dentro da tipografia, foi pela descrição que se tem desta imagem. Esse Geoffrey Torrey, ele afirmava que as letras deveriam refletir o corpo humano ideal. Por isso, esse A, ele é montado em cima da imagem do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano. E ele escreveu: a barra transversal sobre o órgão reprodutivo masculino, significando que modéstia e castidade são requeridas, acima de tudo, daqueles que procuram conhecer letras bem proporcionadas. Então, vejam como o tipo gráfico, como a letra é uma materialização. Não é? Ela é a materialização muito mais do que simplesmente um traço. Não é? Há toda uma tentativa de passar conceitos numa letra como esta. Por isso eu não resisti a colocar este símbolo que está aqui. E este símbolo quer dizer machado, em hebraico. Machado, a palavra machado tem muita simbologia na Bíblia. Ele é um símbolo da palavra divina, porque é o instrumento que deve penetrar fundo na medula, na alma.
Então, há passagens bíblicas, como uma que é do machado perdido na água, que, enfim, alguém emprestou um machado e, ao usar o machado, perdeu, porque o machado caiu na água. E há uma simbologia para dizer, veja, vocês não podem perder o machado, que é o seu instrumento para levar a palavra divina para os outros. Então, é algo que penetra fundo na medula. Esta é a simbologia da própria palavra que o nomeia. E cada vez que eu encontro alguma coisa relativa a Machado, eu fico pensando, não é isso tinha que existir dessa forma. E por isso que eu trouxe para vocês, embora seja uma curiosidade. Bom, e essa questão do tipo gráfico, para mim, tem um significado especial e eu tomo a liberdade de contar a história. Eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos, quando eu conheci uma tipografia, e uma tipografia ainda dos tipos móveis, aquela bem antiga, que é onde se fazia o jornal da minha cidade. Um jornalzinho pequeno, de 4 páginas, e naquela época, meu pai me levava conhecer tudo que se fazia na cidade. Então, a cidade era pequena, mas o que fazia lá eu aprendi, como fazia. Então, ir de madrugada na padaria ver o padeiro fazer pão. E na usina ver como o leite era pasteurizado. E no setor de tratamento de água para saber como é que uma cidade trata a água que a gente recebe na torneira. E ver o jornal sendo feito. Todas essas coisas eram para a gente, era para mim um mistério, uma coisa muito que a gente planejava para ir, né? E tinha eu nunca me esqueço desses meus passeios com ele, e não me lembro nem de nenhuma das aulas que tive na escola durante esse mesmo período. Então, vocês veem como método é uma coisa muito importante, né? Você ir até, você ver. E quando fui na tipografia, me impressionou demais. Eu me lembro perfeitamente, porque essas caixas de tipos e o homem que mexia com as pinças grandes, ele parecia não olhar como uma pessoa fazendo tricô sem olhar para as agulhas, da mesma forma. Ele sabia exatamente onde estava o A, onde estava o C, e ia montando naquelas réguas, né, as palavras, e daí a página. Era tão mágico ver aquele trabalho que eu jamais esqueci. Então, tenho certeza que um jovem de 15, 16 anos como Machado, que trabalhou dentro de uma gráfica, dentro de uma tipografia, com certeza deve ter assimilado muito das coisas. Esse contato com o tipo físico, né, que é tão interessante. Descobrir, por exemplo, que a caixa, eu me lembro disso, que a caixa do A, que o espaço do A dentro da caixa era muito maior, que o X era pequenininho, porque devia ter 1 ou 2 numa página, que as letras maiúsculas era muito menor o que maiúsculo de quantidade, porque a gente usa menos, só na abertura dos parágrafos, nos nomes próprios. Essa noção material que eu não tinha, né? Já era alfabetizada, já lia, mas não tinha essa noção da materialidade. E jamais esqueci. Portanto, por experiência própria, acho que Machado sim teve influência desse processo de viver essa experiência numa gráfica. Vamos voltar. Vendo o percurso gráfico, não é? Dos tipos gráficos, nós podemos ver o quanto isso foi transformado, alterado durante esses 5 séculos, pelo menos, da existência da impressão. Até que se vai banindo o corpo na tipografia e vai se trabalhando mesmo a materialidade da letra de uma forma a ser mais comunicativa. E é interessante esse Francis Hobson aqui, que faz essa obra sobre os tipos raivosos, que é todo um diálogo entre 2 pessoas, e à medida em que eles vão ficando bravos, conforme as palavras que um xinga o outro, o tipo gráfico aumenta. Por isso é que eles chamam de tipos raivosos. Então, vejam que
há esse processo de brincar com os tipos desde muito tempo. Há referências explícitas em Machado nisso, sem dúvida, mas ele também existiam essas referências anteriores mesmo a ele. Então, não que não tivesse ocorrido em outros momentos, né? Já existia, ele mesmo cita a existência dessas... Gente, tem alguma coisa acontecendo aqui no meu... Não, tá certo. Nos meus slides. Ele mesmo, por isso que eu chamo de referências explícitas, ele diz aqui, muito bem trabalhado já anteriormente por nossa amiga Maria Rosa, essa dedicatória, ele já mostra esse roer que está nesse processo do leitor, né? Mas que nesse momento já se apresentando concretamente, materialmente, a obra à digestão, né? A obra ao processo de apropriação material. No prólogo da terceira edição, ele também faz referências explícitas a outras experiências anteriores a dele, quando ele fala do Sterne ou do Xavier de Mestre. Então, ele diz, toda essa gente viajou. Xavier de Mestre, a roda do quarto, Garré na terra dele, Sterne na terra dos outros. De Brás Cubas, se pode dizer que viajou a roda da vida. Então, nessa citação, nessa explicitação dele, ele já vai deixando claro que há uma relação com outras obras que romperam também o modelo do romance. E quando Xavier de Mestre rompeu com essa linearidade do romance, ou Sterne, estava no auge do romance romântico, linear, né? Eu até queria dizer para vocês que essa obra do Mestre eu pensei que estava com ela aqui para mostrar para... Saiu uma edição agora, esta viagem do Mestre, que é a viagem ao redor do meu quarto, em função da pandemia. Como nós estamos todos viajando dentro de casa, eles resolveram fazer uma edição nova. A editora 34 fez. Está muito bem feita, interessante de se ler e retomar numa circunstância similar, né? Porque ele também ficou dentro de casa durante 42 dias, foi obrigado a ficar numa prisão domiciliar por uma falta lá que cometeu, e então essa similaridade de situação fez com que a editora 34 republicasse a obra dele. E a gente vê como há mesmo, ele também usa recursos gráficos, como o Machado usa, como também o Sterne vai usar. Sterne chega a deixar uma página, por exemplo, relativa à tristeza, ao luto, negra, ou outra manchada, como se a pessoa chorando derrubasse o muco, as lágrimas e sujasse o papel. Então, essa materialização, iconização da página, já havia outros que faziam, e o Machado vai se apropriar também disso. Essa é uma referência que ele mesmo faz, que ele mesmo cita. Há outras referências em que ele vai mostrando para nós a clareza que ele tem de que está fazendo um livro, né? Está construindo uma obra ao leitor. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião. E o primeiro remédio é fugir de um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias. Olha a referência explícita, eu tenho um processo e ele é extraordinário. E foi esse processo que eu empreguei aqui. E trabalhadas esse processo todo, né? Trabalhado cada outro mundo.
seria curioso, mas minimamente extenso e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. E se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com o piparote. Brás Cubas. Então, ao leitor do Brás Cubas já diz muito, não é, de como ele tem consciência de um processo, consciência de que está fazendo uma obra com uma determinada estrutura e com um propósito. Há muitos exemplos, e evidentemente que não vou citar todos, eu simplesmente pensei alguns, mas antes de falar sobre isso, eu estava... exatamente uma coisa que eu escrevi, que foi assim: se a mim escapam alguns embrincamentos, é por circunstância pessoal. Olha, é verdade, já estava deixando de lado os embrincamentos, porque já estava esquecendo deles, né? Então, são tantos fios que se cruzam nessas obras, que a gente puxa um e tem tantos outros por onde ir, que se alguns ficam de fora, é por pura incompetência do leitor. Eles estão lá, para nós caminharmos com eles, não é? E qualquer desses fios que ele vai deixando, com essa relação aos outros autores, nos possibilitam várias leituras, várias conexões. Não é? Então, portanto, quando eu estou querendo enfatizar a ideia de um procedimento consciente, de um jornalista que trabalhava com a letra, que trabalhava com o tipográfico, que pensava no leitor, eu estou querendo dizer que ele já estava impregnado de todo um processo que vivenciou. Para a gente retomar um pouquinho na biografia dele, ele trabalhou com Paula Brito como aprendiz, depois foi para a imprensa nacional como tipógrafo, isso em 1856. Depois ele foi revisor no Correio Mercantil, e em 1860 foi admitido como jornalista no Diário do Rio de Janeiro. Nessa época, século XIX, final do século XIX, a tipografia estava se desenvolvendo bem no Brasil, dentro daquelas circunstâncias que para nós hoje são tão difíceis, não é? Mas já havia essa consciência de ter um tipo gráfico mais limpo, de não ter borrões na página de tinta, para facilitar a legibilidade. Então, essa noção de legibilidade já tinha com muita clareza, e houve toda uma reformulação nos tipos gráficos em função disso. E era isso que eu queria que vocês tivessem prestado atenção quando fiz aqueles vários slides com tipos gráficos. Né? E não só o tipo, mas o Machado tem a preocupação, quando ele fala do tamanho dos capítulos, do modo como vai fazer a mancha de texto, com margem grande, essa organização da própria obra-livro, da página, não só o tipo na distribuição ali às vezes de uma frase, mas a organização mesmo da obra, a materialização deste livro. Né? Então, o projeto que ele vai desenvolver, esse processo extraordinário para compor, tem um projeto estrutural muito bem pensado, né? A estrutura da obra está bem pensada. Ele trabalha todos esses anos junto, quando nós falamos na tipografia, não apenas como tipógrafo, mexendo nos tipos, ou como aprendiz, até lavando esses tipos gráficos, limpando, pondo nas caixinhas, etc. Mas também ali estavam os leitores, os escritores da época. Ali, na frente da tipografia, era comum ter, no fim do dia, reunião dos que eram os intelectuais da época. Então, vejam que ele está, simultaneamente, entrando nesse mundo das letras, ao estar trabalhando com os tipos.
Então, eu não vejo, ele vejo as duas coisas sendo feitas juntas, né? Ele vai se introduzir nos tipos gráficos, nesse trabalho com os tipos, nessa materialidade da palavra, mas, ao mesmo tempo, ele está entrando nesse grupo cultural, né? Nessa elite cultural da época, dos escritores que se juntavam no final da tarde na frente da tipografia, depois na frente do jornal, e muito rapidamente ele já vai ser reconhecido como escritor, né? Só para não perder aqui. Há algumas passagens que já são bastante estudadas e vistas por todos nós, que ficaram famosas, como esta da Virgília, do V de Virgília, né? Do Virgílio, que ele vai trabalhando enquanto o pai ele está lá rabiscando, e o pai veio exatamente falar da Virgília para ele, né? Essa é uma página já muito bem explorada, inclusive recomendo muito o capítulo que a Rosa escreveu sobre ele, sobre toda essa construção, e que nos mostra como a visão, não é, da palavra enquanto mesmo um ícone que vai tendo o V transformado, e todo como ele vai da arma vir um cuecano, e vai vindo do Virum que vem o Virgílio, e do Virgílio depois a gente vai saber da Virgília, da grande batalha. Um outro capítulo em que também os recursos gráficos ficam bastante explícitos é este célebre, o velho diálogo de Adão e Eva, já trabalhado várias vezes, eu não vou analisá-lo aqui, vocês já viram outras vezes, e que é muitíssimo interessante, incrível, e tanto já se disse sobre ele, mas vocês vejam como ele tem consciência desse aproveitamento da página e da tipografia. Aliás, da página eu não posso dizer, porque eu reproduzi aqui, não necessariamente como está. Eu senti muita falta da biblioteca física nessa pesquisa. Eu queria muito ter retomado as primeiras edições de Machado. Elas não estão digitalizadas, pelo menos eu não encontrei, nem na Biblioteca Nacional, nem na Academia Brasileira de Letras, para poder verificar os tipos, etc. Não consegui encontrar e não tive acesso, que queria muito fazer uma comparação, mas não foi possível. Então, aqui, claro, eu devo ter feito algumas... Não dá para contar os pontinhos. Um outro momento, ele diz assim, nós somos um público... Nós não somos um público em fólio, mas em 12. Desculpe. Pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas. Vejam como ele descreve um projeto já de como tem que ser a impressão do livro dele. E claro, leitor, você não é um leitor de infólio. Você vai ler um livro com as páginas recortadas, com tamanho 12, com pouco texto. Então, já está mostrando o momento em que está ocorrendo essa obra dele e o jeito que ela tem que ser publicada, né? E que ele, às vezes, se esquece que a pena vai comendo papel com grave prejuízo do autor. Claro, porque ele escreve muito e aí gasta muito papel, não é? Mas, enfim, são referências muito claras do Machado à questão tipográfica, né? Há uma outra questão também que ele faz referência de um capítulo para o outro, né? Tenho paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Ou então, a anônima do primeiro capítulo, a tal cuja imaginação, a semelhança das cegonhas do Ilísio... Ou, o que agora importa saber é que Virgília, chamava-se Virgília, entrou na alcova. Virgília? Mas então era a mesma senhora de alguns anos depois? Esse Virgília é o leitor que está perguntando. Virgília? Mas então aquela que você falou antes?
né? Vejam como, com isso, ele cria também para o leitor essa ideia do próximo capítulo. A Tatiana Senna diz, todavia, né, falando sobre toda essa experiência do Machado como tipógrafo, e ela diz, todavia, toda aprendizagem deixa marcas na memória e no corpo dos aprendizes. Talvez por conta dessa experiência com a materialidade tipográfica, a literatura machadiana tenha adquirido um diferencial tão expressivo, em que o jogo de construção de sentido entrelaça múltiplas camadas de sutis e ágeis impressões e de espaços lacunares sugestivos. Tá tão boa essa explicação dela que eu quis manter, como ela disse. A ideia da memória corporal é muito estudada, inclusive nas artes plásticas, há muita pesquisa a respeito da memória corporal, do gesto, e algumas pesquisas interessantes sobre a cor e a interferência na gestualidade do artista. Por exemplo, um artista que trabalha muito tempo com uma determinada cor e o tipo de pincelada dele com aquela cor é de um jeito. E depois ele vai trabalhar outra cor e a pincelada, a gestualidade é outra. O modo de trabalhar é outro. E como isso vai sendo, parece que incorporado à gestualidade dele. São pesquisas interessantes para ver essa relação, porque, afinal de contas, somos um feixe de relações, né? E nos apercebemos das coisas no entorno, das coisas que fazemos, temos tatuagens que desconhecemos. Diferente de Ulisses, que deseja voltar à busca da felicidade e da paz, Brás Cubas não volta ao passado como porto seguro. Apenas o retoma, sem linearidade, por pontos flashes que vão nos dando pontos de vistas múltiplos. Por que digo isso? Ulisses, toda a viagem dele é a volta. Ele está voltando, não é? E como nós vemos no McLuhan, quando fala sobre Ulisses, ele faz toda a relação com a cultura grega e com a cultura iletrada e com a ideia de que no passado você teria a segurança, então ele quer voltar, porque ele quer voltar a uma situação de segurança, e o futuro seria o inseguro, o que ele desconhece, né? Machado não faz isso. Desculpe, Brás Cubas, né? Mas em Machado é o tempo entrecruzado pelo vai e vem da memória. Ele relembra o que lembrou, revê o que viu. É uma errata a ser refeita. Permite o descontínuo, o jogo de oposições, que não se exclui. Personagem e crítico de si mesmo. Liberal, que evidencia as mazelas de uma sociedade ainda presa a valores patriarcais. Quando afirmo isso, eu estou querendo retomar o que o Tiago falou. Então, essa materialização no Machado está no nível dos tipos, no primeiro visual dos tipos gráficos, mas está também incorporada na estrutura da sua obra. Esse entrecruzamento, essa relação com milhares de outros autores e outras obras, o fato de trazer autores de maneira usando citações trocadas, invertidas, isso é muito interessante, né? É um jogo incrível que ele faz, usando citações não corretas, vamos dizer assim, mas propositadamente trocadas, e que mostram esse jogo também que evidencia as mazelas de uma sociedade presa aos valores patriarcais. Então, aparentemente, Brás Cubas é um liberal, mas tem atitudes absolutamente patriarcais e escravagistas, não é?
Quando ele lembra primeiro do menino, do Prudêncio, e depois quando ele é salvo por aquele rapaz que tirou do cavalo, etc., aí ele vai escolher que moeda vai dar, não é? Mostra bem essa... Nossa, ele ficou tão contente com a prata que eu dei, podia ter dado uma coisa menor. Então, vai mostrando esses valores, não é? Que aí está a volubilidade que alguns autores mostram, e que não é volúvel, não é nesse sentido de ser volúvel, é esse entrechoque de posicionamentos, esse jogo capoeirístico, que vai fazendo uma leitura, que a gente consegue fazer uma leitura oximoresca, coloquei dessa obra, porque é um paradoxo, mas as duas coisas estão ali presentes, simultâneas, no mesmo momento social, no mesmo momento histórico, vivido por uma mesma pessoa. Essa ambiguidade que também, eu tenho certeza que nós mesmos passamos na nossa vida hoje, não é? Vivendo momentos de tanta crise, e que, quando dizemos estamos todos no mesmo barco, e não estamos, não, de jeito nenhum. Estamos isolados, sim, em barcos, né? Estamos isolados, mas não estamos no mesmo barco. Então, como é que a gente também trata, não é? Essa ambiguidade social? Ele conseguiu materializar essa ambiguidade social. O Kafka tem uma frase que eu não conhecia. Então, estou trazendo porque parece que tudo sobre Machado caía na minha mão essa semana. Um livro deve ser um machado que quebra o mar gelado em nós. Não é incrível, gente? O machado está lá. Bom, e aí eu pensei o seguinte: não vai dar tempo, provavelmente, nós já estamos quase 4 horas, mas é uma curiosidade grande que eu sempre tive em comparar. Primeiro, eu comecei a comparar capas de livro de Machado de Assis. Curiosamente, buscando capas, porque eu pedia, às vezes, para os meus alunos, e eles traziam umas edições com umas capas que realmente falavam, não é possível fazer uma coisa dessa com Machado de Assis. Aí eu pensei, o que é, né? Esse processo de editoração, essa seleção que se faz em algumas editoras com tanta seriedade, em outras sem nenhuma. Então, eu queria muito ter podido, para esse seminário, ter feito uma pesquisa em várias diferentes edições. Não foi possível, não dava tempo de fazer isso, e essa circunstância de isolamento também dificulta, dado que digitalmente não conseguia muita coisa. Mesmo assim, há bastante coisa das capas, principalmente por causa dos aplicativos de venda, né? Mas do conteúdo de dentro do livro, da forma de diagramação, isso a gente perde. Mas ainda fica essa vontade, né? Para poder... Por causa disso, eu imaginei trazer, só como uma finalização aqui, um projeto gráfico que foi feito recentemente para uma edição da editora Carambaia, pela Teresa Bettinardi. Não sei se vocês conhecem, não sei se Maria Rosa conhece, porque foi uma edição de apenas, eu acho que 1.000 exemplares, e esgotadíssima, para comprar na Amazon ou na estante virtual por R$600, R$700, uma coisa assim. E quando eu achei, porque eu vi na forma, em algumas partes dessa obra, que ela quer mostrar essa diferença tipográfica, a autora. Então, além dos motivos óbvios relacionados com o romance, imaginei que a diversidade tipográfica das inscrições tumulares certamente dariam pistas para decifrar o enigma do projeto gráfico do livro. A variedade de tipos, os alinhamentos centralizados e quebras de linha não ortodoxa, somadas à excessiva ornamentação dos portões, grades e pequenas aberturas, foram devidamente registrados no percurso. O que ela diz? Que ela foi visitar um cemitério, o cemitério São Paulo, aqui, andou pelo cemitério e fotografou
muita coisa para fazer o projeto gráfico desse livro. E é interessante porque eu queria muito poder fazer uma leitura mais detalhada desse projeto gráfico. Eu queria mostrar para vocês, ver qual é a opinião. Tem pouca coisa aqui. Olha aqui a primeira página. Então, ela vai trabalhar com o que ela encontrou, não é? Com essa coisa das frisas, como se fazia antes. Olha as caixas tipográficas, né? E faz gravuras, a coisa da borboleta, né? A borboleta preta, a borboleta azul, etc. Ela vai trabalhar com as cores. O verme é razoavelmente grande, né? Uma serpente. E também, dentro da obra, vejam que é bastante diferente das edições iniciais, né? Das primeiras edições, pelo menos. Porque, primeiro, ela usa duas cores, sempre os títulos são dessa forma, e a numeração dos capítulos em arábico, não mais em algarismos romanos. Eu trouxe mais como curiosidade para vocês, não fiz uma análise porque não tinha material para tanto, mas devo lhes dizer que causou bastante estranhamento para mim. Eu não me senti no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não faria esta leitura gráfica da obra. Mesmo as ilustrações feitas pelo Portinari, numa das edições do Machado, que não sei se vocês conhecem, mas a capa é o verme, me parece que a materialização dessa imagem visual não é sugestiva como é a palavra verme. Então, entendo que para o projeto do Machado, a parte gráfica não deveria ser a explicitação dessas imagens, a coloração. Quando eu digo explicitação, é essa de dar tanta ênfase a determinadas coisas, né? Porque a ilustração está no próprio texto. A ilustração, no sentido tradicional da palavra, né? No sentido da visualidade, está na tipografia. Para mim, essas coisas distraem, ao invés de me deixar ver o texto dele como deve ser, como eu acho que deve ser. Bom, eu só trouxe como curiosidade para mostrar que as editoras precisam muito dos leitores literários dizendo assim as suas interpretações, as suas visões, etc. Porque realmente nós temos visto algumas, essa daqui é uma elaborada, pelo menos tem toda uma, ela justifica, etc, o que fez, mas a gente vê algumas edições que realmente transformam e deturpam, né? Todo o estudo que se faz da dedicatória, por exemplo, fica completamente acabado quando se coloca sem nenhuma disposição especial, né? Como se fosse um parágrafo. Então, são as questões que que retomam a importância de estudar a obra até para que não se cometa um crime no projeto gráfico que se vai fazer. De todo modo, queria muito que ficasse como proposta dessa leitura nossa a ideia de que a maior questão que a gente percebe em tudo isto é o quanto a obra materializa uma proposta, um projeto, né? Quanto há uma consciência no Machado do que ele está fazendo. Existe uma proposta. Eu fiquei pensando se Machado escrevesse, como Edgar Allan Poe, a filosofia da composição, como seria essa filosofia da composição escrita por ele, embora ele deixe rascunhos de tudo isso o tempo todo, né? Ele deixou rascunhos em tudo isso que nós lemos. Mas, retomando, a diferença é que filosofia da composição, o Poe mostra tudo que ele faz para envolver pelos sons surdos, graves, o sentimentalismo, né,
daquele que recebe, a morte da mulher amada, enfim, todo o clima que ele quer criar. O Machado, ele quer fazer esse jogo de capoeira com a inteligência do leitor. É aí que ele quer ir. Então, é um jogo consciente, um uso consciente das coisas, num trabalho muitíssimo criativo que nós continuamos lendo com paixão. É isso. Obrigada, gente. Nossa. Maria Rosa, Muito legal. Posso fazer uma observação aí antes da gente começar a discussão? Bom, Ana, achei muito interessante essa sua abordagem, né, sobre a tipografia. É uma leitura que eu acho que vai enriquecer. Não conheço, assim, até agora, ninguém que tenha feito esse estudo pontual sobre a questão tipográfica. Mas, à medida que você ia mostrando essa materialidade, toda essa atenção, né, foi impossível não lembrar do Steve Jobs. Eu não sei quem que conhece a história do Steve Jobs, né? E ele conta, eu ouvi um discurso dele, na realidade, para formandos, onde ele fala 3 momentos da vida dele. E um dos momentos, se eu não me engano, deve ser o segundo, que ele vai contar que ele não tem titulação universitária, ele não fez nenhum curso superior, mas ele ingressou em Stanford. E ingressou e fez, acho que, eu não me lembro o tempo, se ele fez 2 anos, eu não me lembro exatamente. Ele fez uma parte do curso, e aí ele toma consciência, primeiro, que ele não se sentia nenhuma relação entre o curso que ele estava fazendo com a vida dele. Eram 2 coisas dissociadas. E aí ele toma consciência também de que os seus pais, que eram pais adotivos, né, a vida inteira guardaram dinheiro para ele fazer a universidade. E o que ele estava fazendo ali, cursando aquela universidade, era gastar toda a economia dos pais na vida inteira. E os pais tinham se comprometido a isso quando adotaram, porque a mãe era uma estudante de Stanford, e resolveu doar o filho porque ela não tinha condições de criar. E assim que ele nasce, ela faz a doação. Só que ela queria doar para alguém que fosse de Stanford. E aí, na hora que ele nasce, o casal lá, candidato, queria uma menina. Então, eles não quiseram mais a criança. Aí aparece esse casal que não tinha formação e resolve adotar a criança. E a mãe diz, não, eu quero alguém que, então, se comprometa a titular ele, a levar ele até a universidade. E eles guardam tal. E o Steve Jobs fala. Então, ele entrou e ele não encontra sentido no curso. Aí ele resolve sair da universidade. Pede lá cancelamento da matrícula dele, e ele não tem o que fazer e começa a circular um pouco pela universidade antes de se despedir efetivamente. E aí o que ele descobre? Um curso de tipografia. A disciplina de tipografia, e ele começa a se deslumbrar com aquilo, né? Os 2 anos de universidade, ele não achou nada que o interessasse. E passando por uma sala de aula de tipografia, ele se sente fascinado por isso. E aí ele começa a acompanhar esse curso, que é o único que ele faz dentro de Stanford. Ele faz essa disciplina, e aí o insight que ele vai levar todinho para a criação do Google, que ele começa dentro de um fundo de garagem. Você deve conhecer a história, né? Que é no fundo da garagem da casa que ele começa a experimentar. E por onde ele começa? Pela tipografia. E aí ele vai contar até que o Bill Gates vai trazer toda esse estudo dele das famílias tipográficas, ele vai levar para a Microsoft, né? E quando você começou a falar desse interesse, desse olhar, falei, putz, todo o insight do Steve Jobs vem exatamente ele chama famílias tipográficas. É isso que abre e que vai abrir toda a questão do Google e da construção do computador. É uma coisa incrível, né? Como que
esse olhar para a tipografia, essa afinidade, né? Esse significado, vamos dizer assim, né? Do estilo, da letra, da forma, do tamanho, como que isso abre perspectivas, né? Em termos da mente mesmo, da apreensão, da leitura, né? Eu achei incrível quando você começou a falar, porque imediatamente veio à minha memória essa leitura que eu fiz do Steve Jobs. É Curiosidade, mas eu achei muito interessante. Claro, muito interessante. E dá bem para a gente ver como realmente há marcas, né, desse processo, sempre há. A gente vê tanto nisso nos processos de criação, isso aparece muito em várias áreas, em várias artes a gente vê esse reflexo no artista, no processo dele, de experiências materiais, concretas, né? E ele vai apontar que a grande diferença de toda máquina elétrica, tudo isso, está nas famílias tipográficas. É isso que abre um novo universo para ele. Né? Legal, Mas né? isso era uma curiosidade, Legal. que eu acho interessante. Muito legal. Aí vocês teriam assim, alguma pergunta, comentários? Eu achei muito legal assim, isso que o Tiago fez, que a Ana fez, porque eles não se limitaram só ao texto que eles próprios indicaram, né? Isso é muito legal, né? Mas foram à busca de outras coisas, e a Ana trazendo, você ficou animada, né, Ana, com as capas, e foi buscar positivo, né? Muito Há positivo. muita coisa interessante para ser vista de Machado, né? Nossa, Muita coisa. essa ideia da capoeira, né? Da capoeira verbal que ele faz, e que tem a ver, eu estava colocando no chat, tem a ver muito com a escrita gaga, né? Você falou que ele era gago? Ele era gago? Não sei se ele era gago na biografia. Gago, pela biografia, gago e epilético, né? Agora, o legal é pensar a gagueira, não na biografia, mas na escrita, né? Que é o Deleuze que fala, que, em Crítica e Clínica, né? Que é essa gagueira que ele tem pela sintaxe, até em relação ao modelo de livro, né? Porque ele revoluciona, ele propõe um outro tipo de livro. E lá, século XIX, né? Se aproxima hoje dessa materialidade, desse livro-objeto, né? E você tem que Agora, eu tenho a tocar. impressão que essa gagueira do Machado não devia ser algo muito significativo, porque ele faz muito discurso, né? Tem a história dele na inauguração, no lançamento da pedra fundamental da estátua do Zé de Alencar, né? Que tem toda uma fala do Machado, que ficou famosa, enfim, e que deu lá muito a falar. Você vê que ele tinha uma aparição social, ele falava, ele fazia manifestos, enfim. Era um intelectual de época. Não se fala nunca dessa gagueira desse modo. Eu sempre que vejo de uma forma negativa em biografias dele, quando dizem, né, um coitado mulato da raça, como é que é? Do Brasil, como é que é, Tiago, que está no texto? Raça inferior? É um subgênero da raça. Subgênero da raça. É alguma coisa assim, bem racista, né? Bem racista. Então, é uma parte que parece como até a autora do texto que está aí na bibliografia, ela mesmo mostra, como alguns críticos colocam essa fase inicial, não, agora ele já era um escritor, como se essa parte não pudesse nem ser considerada. Né? Ele tipógrafo, ele mulato, não, isso aqui deixa, vamos para uma outra parte da vida dele. A nossa história é preconceituosa demais. Sim. Mas essa questão da materialidade na Memórias é realmente muito significativa. Né? A consciência que ele tinha de estar escrevendo um livro materialmente falando, e forçar o leitor a perceber isso, porque quando ele diz, volte para o capítulo não sei o quê, você tem que manipular o livro. Né? Sim. O livro objeto, hoje, né? E a virada da página é tão fundamental. Pois é, ele já está fazendo, não é sugerindo, fazendo isso. Né?